Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra em Curitiba, e aqui nesse canal trago toda semana um vídeo de interesse, de importância para a saúde mental e qualidade de vida. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a técnica de relaxamento muscular progressivo de Edmund Jacobson. Então, Edmund Jacobson era um médico e pesquisador da Universidade de Harvard. Ele viveu no século XX e no início do século XX, em 1908 mais especificamente, ele andava intrigado com uma condição que ele observava nos pacientes que ele vinha atendendo. Os pacientes vinham com diversas queixas, como dor de cabeça, dores tensionais no pescoço, no ombro, nas costas, alterações menstruais, alterações digestivas, dor de estômago, prisão de ventre, uma série de queixas, mas existia uma característica comum nessas queixas, que era a tensão muscular. As pessoas vinham tensas. Já naquela época, no início do século XX, ele se preocupava muito com a questão do ritmo de vida, o estilo de vida das pessoas que estava se tornando muito ruim nas grandes cidades. Vocês vejam que nós estamos falando de 100 anos atrás. E aí ele resolveu pesquisar por que essa tensão era a característica comum de todas as pessoas, a tensão muscular. E ele pesquisou, ele saiu depois de Harvard e foi para a Universidade de Chicago. E depois de quase 40 anos de pesquisa, ele lançou um livro chamado You Must Relax, que traduzido significa Você deve relaxar. E nesse livro ele lança todas as bases daquilo que hoje a gente chama de relaxamento, né? Inclusive essa expressão, esse termo relaxamento, não era um termo corrente utilizado na medicina na época. Ele praticamente cunhou esse termo e é considerado um dos pais da medicina preventiva, né? O Jacobson, ele estudou essas questões de relaxamento, de lidar com estresse, de controle de estresse, numa época em que nos Estados Unidos ainda estava longe de se tornar popular a yoga, a meditação e outras práticas de relaxamento. Então ele foi uma espécie de precursor de tudo isso, né? E no livro dele, no You Must Relax, ele diz o seguinte: nós temos no nosso corpo aproximadamente 650 músculos, então prestem atenção, 650 músculos. Desses 650 músculos, cada vez que a gente se preocupa, cada vez que a gente se sente ameaçado, a gente fica preocupado de fato com alguma coisa, a gente gera algum grau de tensão muscular. Porque na natureza, a nossa espécie ela foi preparada para reagir a situações de ameaça, de estresse, de preocupação grande, com respostas físicas, né? Se preparar para uma luta, para uma fuga, para proteger a vida. Então, qualquer preocupação gera algum grau de tensão muscular. E a tensão muscular, qualquer grau de tensão muscular está consumindo um pouco de energia. E se a tensão é muito grande, consome muita energia. Então 650 músculos, qualquer tensão vai gerar gasto de energia, então tensão é igual a cansaço, ao consumo de energia e cansaço, né? Mas não só isso, a tensão ela é igual a rigidez muscular, rigidez do corpo, dores musculares, a circulação sanguínea não acontece de um modo adequado, porque a musculatura tensa ela tende a pressionar os vasos sanguíneos. A tensão muscular altera a postura, tende a fazer sobrecarga de tendões, de ligamentos, de tecidos conectivos que ligam as estruturas musculares com as demais estruturas do corpo, isso causando uma série de prejuízos à saúde. Então, neste livro, ele chamou todo esse conjunto de observações de tensão muscular como distúrbios da tensão, né? Distúrbios nervosos, e também ele chamava de distúrbios neuromusculares, porque a ativação do sistema nervoso causando alteração e tensão muscular. Ele também nos dizia o seguinte, que qualquer
que uma tensão mantida por muito tempo, ou várias ativações de tensão ao longo do tempo com frequência, fazem com que a gente passe a ter um estado permanente de tensão muscular e a gente perca a capacidade de discriminar esses diferentes níveis de tensão que nos afetam. Então, e com isso ele desenvolveu a chamada técnica de Jacobson, que é uma técnica baseada na seguinte premissa: não se pode estar com a musculatura tensa e relaxada ao mesmo tempo. Não se pode estar tenso e relaxado ao mesmo tempo. Então, se você aprende a relaxar sua musculatura, você consegue se opor a esses estados crônicos de tensão e também você aprende a discriminar momentos que você está mais tenso de momentos que você está menos tenso. E com isso, com a criação da técnica, com a publicação do livro, a técnica de Jacobson, então lá nós estamos falando ainda da passagem da primeira para a segunda metade do século XX, né, porque o livro foi publicado originalmente em 1957, o You Must Relax, e este livro passou a ser utilizado em escolas, universidades, na residência médica, como uma forma de medicina preventiva para ensinar as pessoas a serem mais relaxadas diante de um mundo que se tornava cada vez mais acelerado, né? E durante muitos anos a técnica de Jacobson foi ensinada em diversos tipos de instituição. Depois houveram outras técnicas, uma série de outros métodos, alguns dos quais eu tenho colocado em vídeo, vou colocar outros, vou trazer outros aqui para vocês, mas Jacobson merece ser lembrado por ser um precursor pela visão que ele teve, por ter lançado as bases da medicina, ter sido um dos que lançou as bases da medicina preventiva, né, o Dr. Jacobson. Então, vou explicar para vocês o que é a técnica exatamente. Eu acho importante trazer para vocês o histórico, para que vocês entendam que isso não vem do nada, que não foi uma coisa que saiu assim, simplesmente alguém pensou, vou tentar relaxar a musculatura. Existe todo um histórico, toda uma pesquisa, todo um embasamento científico por trás disso. Então, a técnica de Jacobson parte do seguinte princípio. Então, se nós temos uma série de tensões musculares no nosso corpo que a gente não consegue perceber, e o nosso corpo ele é composto de diversos grupos musculares. Esses grupos musculares eles têm funções diferentes, né? Eles agem em conjunto no corpo todo, por exemplo, para manter a nossa postura quando nós estamos em pé, né? Todos os grupamentos musculares estão ali, de alguma forma ajudando a manter a postura. Então, esses grupos musculares eles agem no conjunto e agem em segmentos. Por exemplo, nosso pescoço e ombro aqui tem muitos músculos pequenos muito importantes que mantêm o pescoço ereto, mantêm o pescoço na posição, mantêm os ombros, né, sustentando outras estruturas, inclusive os movimentos, as ações dos braços. Então, o nosso corpo todo tem grupamentos musculares. E a técnica de Jacobson, ela faz com que a gente trabalhe todos esses grupos musculares da seguinte maneira. A gente contrai a musculatura, a gente relaxa essa musculatura e a gente presta atenção da diferença entre os estados de tensão e os estados de relaxamento, né? Então, os estados de tensão, estados de relaxamento, para que a gente possa não só relaxar a musculatura, como aprender a discriminar um estado do outro. Então, na técnica mais utilizada, e existem muitas versões da técnica de Jacobson, mas a técnica mais utilizada é a técnica onde a gente inicia o relaxamento muscular do corpo através da cabeça. Então, funciona assim da forma que eu vou descrever. Então, vou descrever agora na cabeça como é que a gente faz esse trabalho, porque no restante do corpo é uma repetição, na verdade, dos mesmos princípios. Então, vamos começar pela testa e pela musculatura que envolve os olhos e a testa. Então, a técnica é assim, você contrai essa musculatura com bastante força, enquanto você contrai, você inspira, daí você segura a inspiração e a contração, conta até 5, e aí lentamente você vai relaxando a musculatura e vai expirando.
Então você expira, relaxando devagar, prestando muito atenção na diferença entre o estado de contração muscular de contração e o estado de relaxamento. Aí quando você termina de relaxar, você respira livre mais uma vez para você sentir esse relaxamento. Então a primeira contração que você faz é forte, mas vejam bem, forte não é sinônimo de lesão, não é sinônimo de exagero. Tem que ter bom senso. Uma contração forte é uma contração assim, com bastante tensão, mas sem machucar. Quando você fez essa primeira contração forte e relaxou, você vai fazer uma segunda contração, só que com mais ou menos 50% da força de contração que você usou na primeira contração. Então você vai fazer novamente com mais ou menos 50%. Você está inspirando, enquanto se contrai, você conta até 5 devagar, segura, né, contando até 5, e daí você solta devagar, vai relaxando devagar e vai expirando. Aí respira novamente, presta atenção na diferença entre o estado de tensão e relaxamento. Daí você vai fazer uma terceira contração bem leve, que a gente diz assim, 10% da força que você usou na primeira lá. Então você faz uma contração leve, 10%, inspira, segura, solta. Presta atenção na diferença de tensão e relaxamento, que isso é super importante, aprender a discriminar além de relaxar. Respira e vai em frente. Quando você sai dos olhos e da testa, você vem para a mandíbula, região onde a gente descarrega muita tensão, onde nós temos a musculatura mais potente do organismo, que é a musculatura da mastigação, né? Pelo tamanho do músculo e a força, é a mais potente que tem. E a gente tende a descarregar tensão, não só de dia, não só durante o dia, quanto à noite também. Mesmo a mente inconsciente funcionando, ela está descarregando tensão quando a gente está dormindo. Então muita gente faz aquele bruxismo, aquele apertamento, o arrastamento dos dentes, tanto de dia quanto à noite. Então essa musculatura é uma musculatura que dá para fazer o trabalho também de relaxamento, só que com bastante cuidado, porque nós temos as chamadas articulações temporomandibulares, né, que pega aqui a mandíbula e as regiões temporais, esquerda e direita, e aqui essas articulações são bem sensíveis, são delicadas, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, você pode fazer assim, como a tendência nossa do bruxismo é apertar, e a ideia é aprender a discriminar as tensões, você faz assim, você abre um pouco a boca, e você bota um dedo como se fosse uma espécie de barreira para o fechamento. E aí você faz o esforço no sentido de fechar, aí você inspira, enquanto você está com a barreira aqui tentando fechar a boca, você inspira, aí faz a pressão, a tensão muscular, conta até 5, daí relaxa devagar, aí depois você faz a pressão intermediária e relaxa, e faz a tensão leve e relaxa, né? É muito cuidado quando a gente fala para fazer a pressão maior, aquela forte, não é de forma alguma para correr o risco de lesionar aqui a articulação. Sempre com bom senso, sempre com cuidado. Na dúvida, faça mais fraco. E também, você também pode fazer o oposto aqui. Você pode também trabalhar essa musculatura no sentido de abrir a boca. Essa é importante porque é um movimento que antagoniza o apertar da mastigação. Então você põe aqui o dedo, faz um pouquinho de resistência, abre, faz uma força, segura, conta até 5, aí expira, relaxa devagar, presta atenção na diferença entre a tensão e o relaxamento, e faz a contração forte, a contração intermediária e a contração mais levezinha, né? Relaxa a musculatura aqui, presta atenção na discriminação das tensões. Eu lembro a vocês que isso tudo que eu estou dizendo é para fazer deitado, sobre um tapete, uma superfície firme ou sobre um colchonete. Não faça na cama, porque às vezes o colchão é muito mole
e acaba te colocando em movimentos inadequados da postura na hora que você vai fazer essa tensão e relaxamento. Então, uma vez feito todo esse relaxamento aqui da região, você vai passar para o pescoço. E o pescoço também é uma região que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a coluna cervical é uma coluna muito sensível, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente vai fazer alongamento, ou tensão, ou relaxamento nessa região, você jamais faz isso, que nunca projete o queixo para frente, assim. Eu vou fazer de lado para deixar claro, jamais faça esse movimento, que isso aqui é perigoso para a coluna cervical. Então sempre quando a gente vai fazer qualquer movimento de tensão aqui, na técnica de Jacobson, você faz assim, você baixa o queixo, puxa ele na direção do pescoço, e a cabeça você leva para cima. Então você faz assim. Então, nunca assim, jamais. Sempre puxa o queixo em direção ao pescoço e a cabeça para cima. Então você está lá deitado, o que você vai fazer? Então a primeira contração forte, você puxa o queixo um pouco em direção ao pescoço para proteger o pescoço e empurra a cabeça lá para cima como se tivesse uma corda aqui puxando a sua cabeça para cima. Então faz uma contração forte, assim, cabeça para cima, pescoço para trás e cabeça para cima. Segura, respira, inspira, segura, conta até 5, daí relaxa, expirando e relaxando devagar e prestando atenção na diferença. Faz a contração forte, inspira, expira, relaxa, respira, faz a contração intermediária, faz a contração e o relaxamento leve, né, em toda essa região, e depois você vai passar para os ombros. Nos ombros é a mesma coisa, você continua tendo que proteger a coluna cervical, o pescoço. Então, mais uma vez, queixo voltado em direção ao pescoço, para nunca fazer esse movimento. Desculpe ser chato em ficar insistindo nisso, mas é importante. A ideia é fazer relaxamento e não fazer lesão. Então, puxa o queixo em direção ao pescoço. Você está deitado, lembre-se, você está deitado. Aí você vai puxar os seus ombros em direção às orelhas. Vai fazer uma contração forte, queixo em direção ao pescoço. Nunca exagera, jamais exagera na força, mas uma força que você sinta que está realmente contraindo bem. Faz a inspiração, segura, conta até 5, relaxa bem devagar, vai relaxando devagar, discriminando a diferença entre tensão e relaxamento. Mesma coisa, 3 vezes, contração forte, contração intermediária e contração fraca. Feito isso, você saiu dos ombros, você vai para os teus membros superiores. Então você vai simultaneamente contrair os antebraços em direção ao braço, fazer aquela contração forte, inspira, conta até 5. Aí expira e vai soltando devagar, sentindo a diferença de contração e relaxamento. Deixa os braços caírem ao lado do corpo, sinta o relaxamento, respire livremente, relaxe. E depois você vai fazer a contração nas mãos, né? Lembre-se, os braços estão deitados ao lado do corpo. Você contrai as mãos. Mesma coisa, sempre a mesma coisa, é uma rotina, né? 3 níveis de força, contando até 5, inspirando na contração, expirando no relaxamento devagar, prestando atenção na discriminação das sensações. Depois que termina aquele grupo muscular, respira, sente o relaxamento. Saiu dos membros superiores, você vem para o peito. No peito você vai contrair como se você quisesse apertar o peito e segurar a respiração, como se não quisesse deixar respirar. Então você inspira, aperta o peito. Aí nesse caso, mais uma vez a lembrança, cardíacos hipertensos. Melhor tomar muito cuidado ou até evitar a técnica de Jacobson, porque ela pode, nas contrações musculares, aumentar a pressão.
e pode, na hora que você relaxou bem, fazer com que a pressão caia consideravelmente. Então, se você é cardíaco ou hipertenso, existem muitas técnicas de relaxamento. Algumas eu já coloquei aqui em vídeo, outras ainda vou trazer para vocês. Então, se você é cardíaco ou hipertenso, evite a técnica de Jacobs, que para você pode não ser uma boa opção, né? Então, continuando. Então, você contraiu como se você quisesse fechar o peito, como se você quisesse evitar a respiração e vai fazer 3 vezes, sempre na mesma rotina. Vai fazer as 3 vezes, vai fazer a coisa como eu já orientei vocês direitinho. Daí, uma vez que você fez o peito, você pode fazer as costas. Você vai empurrar as tuas costas contra o chão, contra o tapete, contra o colchonete. Você está deitado, você empurra as costas, faz essa contração forte, depois a contração intermediária, depois a contração fraca. É sempre a mesma rotina, né? Fez as costas, você vai para o abdômen, para a barriga. Na barriga, você puxa o umbigo como se você quisesse levar o umbigo lá em direção à coluna. Então você puxa como se tivesse um fio amarrado no umbigo e puxando você lá a tua barriga em direção à coluna. Contrai bem, conta os 5 segundos, daí expira, relaxa devagar e faz a mesma coisa. 3 níveis de contração, né? Forte, intermediário, fraco. Feito isso, você vai para a bacia e você vai lá para as suas nádegas. Aí você vai contrair as nádegas com bastante força a primeira vez, depois força intermediária, depois uma força mais fraca e vai seguindo assim. Quando terminar a região das nádegas, aí você vai para as coxas. Nas coxas, você vai puxar as coxas como se você quisesse levar os joelhos em direção ao seu peito, né? Você puxa as coxas, os joelhos em direção ao peito, contrai bem com cuidado, porque é uma região muscular potente, então com cuidado, mas faz as mesmas sequência de 3 contrações diferentes, com respiração, com inspiração, expiração, atenção na discriminação das tensões e relaxamento em seguida. Aí finalmente, você vai trabalhar os pés. Então você está deitado, você vai pegar os seus pés, vai levantar os pés e vai com os dedos apontar em direção à sua cabeça. Assim você faz esse movimento forte, daí relaxa os pés, daí puxa os pés e os dedos novamente com a força intermediária, depois relaxa, daí depois uma força menor, até finalmente você percorrer o corpo inteiro e encerra o exercício. Quando você estiver terminando esse exercício, procure ficar ainda de olhos fechados alguns minutos, sentindo a sensação de paz, a sensação de relaxamento, aproveitando toda aquela sensação de bem-estar, prestando atenção, procura prestar atenção no corpo todo de uma única vez, assim, ter uma percepção do corpo todo de uma vez só para você perceber o quanto você se sente relaxado. Presta atenção na sua respiração, veja se ela está bem tranquila, se o coração está tranquilo, se a mente está relaxada. Algumas pessoas sentem formigamento, né? Algumas pessoas sentem até como se não tivesse corpo, de tão relaxadas que elas se percebem. Então, a técnica de Jacobs é uma técnica muito importante para, por exemplo, se você está passando por um período de muita raiva, vamos supor, né, que a raiva é uma emoção perigosa, uma emoção poderosa, perigosa, com potencial danoso muito grande. Então, a gente tende a tensionar demais quando a gente está com raiva. Então, um exemplo é essa condição, né? Você com muita raiva, essa técnica é muito útil. Mas ela é útil para sono ruim, que você vai dormir, você tem a sensação que o corpo está péssimo. Para dor de cabeça tensional, para bruxismo, para dores orofaciais causadas por bruxismo, onde a gente faz o apertamento, aí você tensiona toda essa musculatura, você tem a tensão da musculatura aqui da região das bochechas, da nuca, a região retroorbicular aqui atrás dos olhos, então toda essa musculatura fica afetada quando a gente está muito tenso. Então, para essas dores orofaciais,
para dores nas costas, para dores tensionais de ombro, para uma série de desconfortos, a técnica é muito boa. Ela é uma técnica ativa, né? Se vocês compararem com os vídeos anteriores, onde a coisa é um pouco mais passiva, onde se trabalha muito com a mente, essa não, essa é uma técnica bem corpo, assim, bem trabalho corporal, muito importante. É uma outra forma de trabalho. Muitas vezes pode acontecer de vocês chegarem em casa e estarem tão inquietos que vocês não conseguem utilizar uma técnica de relaxamento mental, mas uma técnica de relaxamento muscular ativo, onde você está trabalhando ativamente, pode ser uma técnica mais útil naquele dia, naquele momento. Então vai de experimentar a técnica, as outras técnicas e verificar aquelas que te servem melhor, que as quais você consegue aproveitar melhor, né? Tudo isso para o bem-estar, para a qualidade de vida, para o relaxamento e para o nosso corpo funcionar bem. E a gente tem aí uma ação curativa, né? Porque o corpo funcionando bem é um corpo que cura a si mesmo. A maioria desses desconfortos, desses sintomas que a gente sente tão desagradáveis, que às vezes a gente pensa que está doente, fica procurando médico e você tem aí um processo de cura natural que você pode utilizar, né? De forma alguma, com isso eu quero dizer que não se deve procurar médico, até porque eu sou médico psiquiatra, mas assim, é muito importante que essas técnicas te mostrem a conexão, a relação entre mente, corpo e os sintomas que a gente tem, né? Aquelas coisas que o nosso corpo comunica. Então, gente, essa é a técnica de Jacobson, né? Técnica de relaxamento muscular progressivo. Espero que ela possa ser útil, muito útil para vocês. E como eu tenho dito, eu vou continuar trazendo aqui cada semana um vídeo que possa ser realmente uma coisa de aplicação prática, ou pelo menos uma informação útil para vocês em termos de qualidade de vida, saúde mental. Peço que, se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha, se inscreva no canal, ative as notificações e nos acompanhe aqui toda semana. Eu agradeço vocês terem aqui me acompanhado nesse vídeo e até a próxima oportunidade, o nosso próximo vídeo.